Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do Mamba Treinamentos e hoje a gente vai falar sobre dashboards. A gente vai falar sobre dashboard de uma maneira diferente do que a gente vem falando aqui no canal. Normalmente eu te ensino como fazer, te ensino algum recurso. Hoje eu vou te ensinar como você montar o que você deve mostrar no seu dashboard para você impressionar seu chefe e trazer resultado dentro da companhia onde você trabalha ou do seu negócio. Eu peguei esse exemplo aqui de dashboard, achei ele na internet, achei ele bastante interessante, simples e objetivo, onde ele consegue atender as especificações e conseguir mostrar o que ele precisa saber para poder tomar a decisão dentro do seu negócio, dentro da sua operação. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou falar sobre os 5 princípios que você deve adotar para poder montar um dashboard. E eu vou te dar 5 dicas essenciais que eu pessoalmente uso para montar 100% dos meus dashboards, beleza? Então, se você acompanha a gente aqui no canal, eu te peço que você curta esse vídeo, mande aí para os seus amigos, porque ele vai ser bastante interessante. Vamos para o conteúdo. O que é esse modelo aqui de dashboard que eu achei na internet, né? Então, basicamente, ele é uma operação de transportes e a pessoa que fez isso daqui, ela queria ver basicamente custo percentual de custo, que é esse gráfico de pizza aqui. Ela queria ver custo por peças e serviços, o que ela está gastando com combustível, com lubrificante, e aqui ela está vendo custo mensal, né? Então você consegue ver que esse dashboard ele é focado em custo, tudo que ele precisa saber é custo. Então, analisando de cara aqui, eu vejo que ele está gastando um pouco mais com combustível e lubrificante. Aí cabe mais você aprofundar aqui nesse item combustível e lubrificante para ver se esse gasto aqui é um gasto excessivo ou se é um gasto intrínseco à operação de transporte dela, beleza? Então você consegue ver que o problema está explícito aqui no dashboard. Você consegue analisar, bater de cara e ver alguma coisa nesse dashboard. O primeiro princípio é visão ampla. Você tem que ter visão ampla da sua operação, visão ampla do seu problema. Então, se você é uma empresa de logística e você trabalha com transporte, você está analisando custo, você tem que ter uma visão ampla. Quais são os tipos de custo que eu tenho? É basicamente o que tem aqui nesse gráfico. O percentual de cada custo, de cada tipo de custo desse relacionado a 100% da minha operação. E aqui embaixo é uma análise de periodicidade, né? Basicamente, quais foram os meses que eu gastei mais. Então, se eu for analisar aqui, eu vejo que em janeiro e em setembro eu tive um custo muito elevado. Então, cabe a gente fazer uma análise mais detalhada nos meses de setembro e nos meses de janeiro. O primeiro princípio é visão ampla do negócio. Então, seu dashboard tem que dar uma visão ampla do seu negócio. A segunda é produtividade. O segundo princípio. O dashboard ele vem para poder trazer velocidade às suas análises. Então, qualquer relatório que você gere, que você precise gerar mais de uma vez na sua rotina, ele precisa ser transformado num dashboard, certo? Então, aqui basicamente, eu vou puxar aqui para o lado, certo? Normalmente eu vou esconder como era o relatório. Se a pessoa precisar ficar olhando esse relatório aqui mais de uma vez num dia na rotina dela, ela transforma no dashboard. Então ela não vai ficar aqui olhando quanto é que eu gastei com óleo, quanto é que eu gastei com alguma coisa. Ela vem aqui e olha. O segundo princípio é produtividade. Qualquer relatório que você analisa mais de uma vez na sua rotina precisa ser transformado no dashboard. Princípio 3, redução dos riscos operacionais intrínsecos à sua operação. O que é que isso quer dizer? Como a gente aplicou o princípio 1, visão ampla, o princípio 2, produtividade, agora a gente consegue prever os riscos, porque eu tenho uma visão de todo o meu problema, certo? E eu estou analisando ele com frequência, porque eu não preciso mais ficar olhando o relatório, ele me dá uma visão aqui estratégica sempre que eu preciso, então eu consigo ver o problema antes dele acontecer. Por exemplo, nesse dashboard aqui, eu consigo ver que eu estou tendo um custo muito alto com combustível e lubrificante. Então eu consigo entrar no problema e ver por que eu estou tendo um custo muito alto com lubrificante. Será que meus carros eles estão com o plano de manutenção atrasado e por isso eles estão gastando muito combustível? Será que eu estou fazendo uma rota maior do que eu deveria? Então você consegue prever alguns problemas. Nesse caso aqui é um problema pequeno, mas se a depender do seu negócio, do problema que você está analisando, você consegue tomar uma decisão antes do problema acontecer, certo? Então esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é flexibilidade. O simples fato de hoje você está analisando o problema custo, vamos entender aqui que você resolveu o problema custo. Você pode fazer um outro dashboard focado a pessoas,
focado a um outro problema da sua operação, certo? E você não necessariamente vai parar de olhar custo, mas você vai direcionar, gastar sua energia para algum outro problema que tem na empresa onde você trabalha ou o problema que você está analisando. E o quinto é a facilidade na tomada de decisão. O seu dashboard tem que proporcionar isso. A pessoa tem que olhar, ver onde está o problema e saber onde é que ela vai gastar energia. E esse dashboard faz isso, certo? Em todo lado que eu olho, eu consigo ver alguma coisa para focar. Aqui eu foco em combustível. Aqui eu vejo que também que eu estou gastando muito com combustível. E aqui eu vejo os meses que eu mais gastei e os meses que eu tenho que analisar. Gastei aqui 3 minutos para poder perceber isso. Então o teu dashboard tem que ser focado nesses 5 princípios. A gente falou sobre os 5 princípios dos dashboards: visão ampla, produtividade, redução de riscos, flexibilidade e facilidade na tomada de decisão. Agora eu vou te dar 5 hacks, 5 dicas que eu utilizo para poder montar os meus dashboards. O primeiro é você ter que entender o processo que você está analisando, entender o processo produtivo, entender como as coisas se conectam. Feito isso, você vai conseguir montar um dashboard que se relaciona com o primeiro princípio, que é dar uma visão geral. Então, primeiro, entenda o processo que você está analisando, certo? Uma vez que você entender, você vai saber quais são os indicadores que você precisa mostrar, o que você precisa focar para poder trazer resultado dentro daquele problema que você está tratando, certo? Então, primeiro, sempre entenda o processo que está analisando. A segunda dica é: quais são os indicadores que meu processo tem? Você analisou o problema, você analisou o processo, você sabe que um carro entra lá, abastece e vai para alguma rota. Quais são os indicadores que eu tenho dentro desse percurso, dentro do processo? O que é que eu consigo analisar e ter indicador? Ah, é custo, é horas trabalhadas, é interjornada, certo? Você tem que ter parâmetros para você poder analisar o negócio. Então você tem que ter os indicadores, entenda como se fosse uma caixa de ferramentas que você tem para análise. E cada indicador desse serve para alguma coisa. Então você tem que saber quais são os indicadores para você poder falar: olha, para esse problema eu preciso analisar esse, para esse problema eu preciso analisar aquele. Então você precisa saber quais são os indicadores que descrevem o processo. A terceira dica é uma das dicas mais importantes e eu acredito que eu deveria ter colocado ela como a dica 1, que é o que o seu chefe quer ver. Esse é o mais importante, né? Porque você vai apresentar isso aqui para o seu chefe, isso deve ser uma ferramenta gerencial, então seu chefe possivelmente em algum momento vai olhar isso daqui, então ele tem que estar alinhado com o dashboard que você está mostrando. Então o seu chefe tem muito mais experiência que você normalmente, ele conhece algumas coisas do processo que você não conhece, certo? Então você tem que estar alinhado com as expectativas dele. Então, para você deixar o seu chefe de queixo caído com o seu dashboard, primeiro você tem que saber o que ele quer ver, beleza? Você tem que conversar com ele, entender a necessidade de análise dele, para aí sim você partir para os passos seguintes, que é entender o processo. Não necessariamente você pode fazer os dois em paralelo e saber quais são os indicadores que você precisa utilizar, certo? O 4 é a periodicidade. O que significa periodicidade nesse caso? Vou pegar um exemplo bem claro aqui nesse dashboard. Aqui a gente tem uma análise de janeiro até outubro, certo? Qual é a periodicidade que eu preciso analisar para entender o problema? Nesse caso aqui ele pegou o ano todo, mas existem problemas que você pode analisar dentro do mês. Você clica aqui, ele filtra o mês. Qual é a periodicidade de dados que você vai tratar? É um dado perpétuo com uma planilha que você vai estar sempre retroalimentando ela, colocando dados, e aí você analisa sempre a semana anterior, o dia anterior, o mês anterior. Qual é a periodicidade de dados que você precisa analisar? Como é que você consegue essa informação? Entendendo o processo, dica número 1. E aplicando a dica número 3, que é conhecendo, sabendo o que é que seu chefe quer ver. Se o seu chefe quer ver custo de maneira mensal, você tem que dar custo de maneira mensal para ele. Você não vai fazer nada que está desalinhado com as necessidades do seu chefe, beleza? Então essa é a dica número 4. E a dica número 5, que é extremamente importante, que eu vejo muita gente cometendo: identifique o problema, identifique a anomalia. Se você está montando um dashboard para trazer resultado, para deixar seu chefe de queixo caído, ele tem que resolver um problema, ele tem que te ajudar em alguma coisa. Você não monta isso daqui para ser bonito e você olhar todo dia. Você tem que olhar para ele e utilizar ele como ferramenta de resultado. Isso é ferramenta de resultado. Então, você tem que identificar uma anomalia e tratar um problema utilizando esse dashboard. Ele tem que te dar visibilidade, tem que te ajudar na tomada de decisão. A dica número 5 é: identifique essa anomalia. Vou dar uma paradinha aqui no conteúdo
só para pedir para você curtir esse vídeo, deixar seu comentário, me dizer o que você achou, se você gostou. E é isso, vamos voltar aqui agora para o conteúdo. Então, o que foi que a gente viu aqui nesse vídeo? A gente falou os 5 princípios do dashboard: visão ampla, produtividade, redução de risco, flexibilidade e facilidade na tomada de decisão. E eu falei para você as 5 dicas que eu uso para poder montar todo e qualquer dashboard que um dia eu já montei. Que foram dicas para entender como o processo funciona, quais indicadores que meu processo tem, o que meu chefe quer ver, periodicidade e identificação da anomalia, certo? Então, eu espero que você utilize essas dicas e princípios para poder montar o seu dashboard. Se você quer aprender as ferramentas para poder montar um dashboard, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição, onde eu ensino um pouco mais sobre segmentação de dados e como você utilizar botões dinâmicos para poder montar um dashboard. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Fico muito feliz que você tenha ficado até o final, me escutado. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, certo? Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo nosso site para você conhecer também. Beleza? Abração, fica com Deus. Vamos dominar Excel.